Olá, meu amado, minha amada, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Edson Lopes, é com muita alegria no coração que nós vamos compartilhar com você um momento espiritual, algo da parte de Deus aos vossos corações e aos nossos também, tá bom? Amém? Sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer aos comentários e a participação de você, meu amigo, minha amiga, sempre, né, pela rede social, tanto no Face quanto no YouTube. Muito obrigado. Aproveita, segue a gente, se inscreve, né, deixa o seu ok, o seu joinha, para que o trabalho possa ter algum desenvolvimento e possa crescer, para que o seu like, principalmente no YouTube, é muito importante para que a plataforma possa indicar o conteúdo a outros que necessitem e se alimentem daquilo que nós vamos tratar. Amém? Posso contar com vocês? Vem com a gente. Amados, foi colocada aqui uma sugestão nos comentários de que nós falássemos de igreja, né? O que nós poderíamos discorrer sobre igreja. E é assim que nós vamos trazer diante do Senhor, tá bom? E a saber, antes de veicular, a gente ora, né, se prepara, coloca diante de Deus tudo que é postado. Notadamente, é essa aqui, tudo na direção do Espírito Santo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Igreja, né? Muitos, né? No mundo em geral, o pessoal, pô, o que é igreja? É muita igreja? Que igreja? A igreja é a reunião de pessoas para cultuar a Deus. No caso de nós cristãos, reunião de pessoas que cultuam a Deus. Amém? Ali, cultuando a Deus. E isso caracteriza a igreja. E quando alguém fala, é muita igreja, não é. São diversos ministérios. Aí é outra concepção. Né? Os ministérios a serviço da igreja de Deus. Temos que ter esse discernimento. Né? Não deixar entrar no seu coração de que é muita igreja, não. Principalmente no meio evangélico, você tem a igreja, vamos chamar assim, igreja Caminho, Verdade e Vida, é uma igreja, é um ministério evangélico. A palavra que está sendo pregada ali, que está sendo ensinada ali, é a Bíblia. Né? A igreja evangélica Luz para o Caminho, outro ministério que está pregando a palavra de Deus, ok? Onde houver culto a Deus, ministrando-se a Bíblia, ali é a igreja, é Jesus presente. Porém, existem muitos ministérios. Então, coloca no seu coração que não é muita igreja, são muitos ministérios. Tem que ver uma comparação humana. Por exemplo, você tem a sua família, tá? Você pré-adolescente, já que as perguntas vieram de adolescentes, glória a Deus por isso, muito obrigado, tá, gente? Então, adolescente, você tem sua família, tem seu pai e sua mãe, mas tem sua avó e seus avós, o seu avô e sua avó, que sua mãe tem irmãos, seu pai tem irmãos, e aí, ó, todos são da mesma família, porém são casas, lares diferentes, bem oriundos da mesma família, ou seja, tem o mesmo pai, a mesma mãe, mas cada um com um perfil diferente que vai pregar, vai viver, vai conviver sempre da mesma raiz, da mesma fonte. A mesma coisa é a palavra de Deus. Nós somos cristãos, cultuamos a Deus, amém? E nos reunimos em grupos que cultuam ao Senhor. É a igreja de Cristo num determinado ministério. É isso que você tem que entender. São ministérios, o nome de igrejas, ministérios. Tá bom? Se você já é adulto, bota aí. Toda igreja é uma sociedade civil. A igreja que cultua o Senhor é uma sociedade civil. Mas não se preocupe com isso. Tá bom? Esse momento é de você santificar-se. Santificar-se. Tá bom? Deu para distinguir? Comenta com a gente, tá? Passa no comentário. Igreja é a igreja de Cristo. E ministérios são sociedades civis que pregam a palavra de Deus. Por isso tem ministérios diferentes. Até porque, diante, né, da grandeza que o Senhor Jesus ia de pregar o evangelho por todo o mundo, o que aconteceu?
tem pastores e pastores e pastores e pastores, ministérios constituídos que pregam a palavra de Deus. Então, não coloque no seu coração que é muita igreja. Não, são ministérios. Bem? O que significa ministério, pastor Edson? Trabalho. Trabalho para quem? Em prol do evangelho. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Mas na igreja só tem cristãos, a igreja tem uma organização, nós falamos. A igreja, ela prega a palavra de Deus, somos evangélicos, Bíblia como regra de fé e prática. E há dois segmentos na igreja muito importantes que nós precisamos ter consciência, nós que convivemos no meio, e principalmente você, se não for do meio. A igreja ela tem o aspecto civil e o aspecto eclesiástico. Quando se fala no aspecto civil, é um ministério constituído perante as leis humanas. E quando se fala no aspecto eclesiástico, é a ordenação do Senhor, ministério constituído através da vontade do Senhor, que liga ao pastor local, ao pastor, toda uma forma de atuar. Então, nós aqui vamos discorrer um pouquinho, bastante, espero ser útil a você. Você sabe, igreja, sociedade civil, ministério eclesiástico, ministério, igreja eclesiástica, pastor e lideranças. Dois caminhos, civil e eclesiástico. Quando se trata do civil, a pergunta como é que foi? Assim, ministério, quando se trata de ministério e diretoria, sim, quando se trata, né? Obrigado, Fátima, pela sua pergunta, né? Quando se trata do civil, a igreja tem a sua diretoria, que responde, aqueles que compõem a diretoria, respondem pelas obrigações civis da igreja. E quando se trata do aspecto eclesiástico e espiritual, tem o seu ministério, seus trabalhadores. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Ficou bem claro? Então, prossigamos. Assim, como que funciona a igreja? Aí nós vamos colocar no coração. A igreja é um ambiente espiritual onde nos reunimos para cultuar a Deus. A palavra é bem clara quando diz assim que nós somos templo e morada do Espírito Santo, tá bom? Então é necessário, conforme eu vou ler aqui para os senhores, olha só que coisa linda. Mateus 5, tá? No versículo 8, olha que coisa linda. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é a orientação do Senhor Jesus. Todos que cultuam o Senhor precisa ser limpo de coração, tem o interesse, o objetivo de ser limpo de coração, porque verá a Deus, ok? Mas como funciona a igreja, né? Os limpos de coração. Numa igreja, tem até uma coisa que é muito linda para você, ó, aqui, ó, né? Nós vamos discorrer nisso aqui. Numa igreja, ok? É um ambiente espiritual, que tem a sua agenda, o seu calendário e a sua forma de atuar, de cultuar ao Senhor. Então, todos que vão para aquele ambiente são frequentadores. Todos que vão para esse ambiente são o quê? Frequentadores. Está dando para você ver? Frequentadores, ok? Bem, esse frequentador de igreja, que é hoje muito comum, até porque é um espaço público, o frequentador da igreja, ele não tem nenhum compromisso, tanto civil quanto eclesiástico, com a igreja. Ele só está apenas frequentando. Também apenas frequentando. Ele não confessa a fé em Cristo. E isso é. Mas não se chama aqueles que frequentam a igreja, eles não são membros de igreja, né? Assim que chama, membresia. Sim, tá aqui, ó. Aqui na segunda palavra, aqui, ó, membresia. Tá dando para ver, ó? Membresia. O que significa a membresia da igreja? Membresia é aquele frequentador que confessa ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, adquire para si, diante de Deus, o compromisso de caminhar segundo o querer e a vontade de Deus, tendo a Bíblia como regra de fé e prática, sendo apresentado no meio da igreja
seja na forma de um culto, numa reunião, isso depende muito da gestão de cada ministro, cada pastor que recebe a direção do céu. Esse que se torna membro, ele já tem uma aliança conquistada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, pela fé, tem uma aliança com a igreja, tanto no aspecto eclesiástico, tanto no aspecto civil. Como assim, Edson? Porque aí, o templo, o ministério tem compromissos, tem responsabilidades no dia a dia. E aí eu, enquanto membro, eu preciso zelar pela evolução do ministério a qual eu sou membro. Tem compromissos. E diante da obediência na coisa de Deus, eu preciso caminhar segundo o querer e a vontade do Pai, né, com a agenda da igreja. Aí tem o culto, tem a questão do culto de doutrina, tem o evangelismo, tem a Santa Ceia, o batismo, tudo dentro do contexto do convívio da igreja, para a membresia, ok? Então nós vemos aqui, ó, igreja, tá bem claro aqui, ó, igreja, igreja, igreja. Nós falamos em frequentadores, membresia e logo na sequência nós temos o quê? Diretoria e ministério. Ok? A Fátima perguntava exatamente nesse sentido. Diretoria. Diretoria é aqueles que terão o compromisso diante de Deus e dos homens de responder com as funções específicas sobre a igreja. Responder civilmente, né? Civilmente, pelo aspecto civil. Claro, evidentemente, né, Cristina, que a igreja, né, vai ter em sua diretoria membros, que também são frequentadores, obviamente, é uma escala. O frequentador frequenta. Quando se torna membro, é um frequentador membro. E quando se torna diretor da igreja, fazer parte da diretoria, é um membro, é um frequentador, que é um membro que faz parte da diretoria. Amém? Geralmente é a questão da secretaria, parte administrativa, tem que ter, né, que a igreja do Senhor é organizada. Geralmente é tesoureiro, né, parte de administração financeira, presidente, que sempre tem que ser um pastor. A gente não pode se enganar de que equivocar e abrir essa brecha, pensar assim, o presidente é o Zezinho e o pastor é... Não, na obra de Deus, o presidente do ministério, sempre o pastor. E isso é coisa espiritual. Tá? Pastor, o vice-presidente, tesoureiro, pronto. Esses respondem na diretoria, conforme nós estamos aqui, ó, na diretoria, tá aqui, tá dando para ver? Diretoria, amém? Respondem pela diretoria. Eles são o quê? Frequentadores de quê? Da igreja, tá? Frequentadores da igreja, membros da igreja, tá? A diretoria é da igreja frequentadora, faz parte da membresia e da diretoria. E logo ali, o ministério. O que é o ministério? O ministério é a equipe de membros que frequentam a igreja e que são chamados por Deus para atuarem, né, no serviço eclesiástico em auxílio e somando a direção pastoral. Temos que ter essa convicção, tá? Muitas das vezes não pode deixar subir para o coração a coisa da vaidade, não, porque eu faço parte do ministério, essas coisas assim. Porque o ministério, ele é eclesiástico, ele é espiritual. Então, no contexto da igreja, o ministério vai, claro, tem diáconos, né, presbíteros, evangelistas, missionárias e missionários e pastores. Cada ministério na direção de Deus, através do pastor, tem a sua estrutura funcional. Não é uma coisa igual, pronta para cada um, não. Inclusive, é muito bom, né, a Eliane parece que perguntou assim, é muito bom entender
tem o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o que dá a direção à igreja. O pastor tem uma responsabilidade tremenda de ser fiel o máximo possível, não de olhar para o lado e olhar sempre para Jesus como autor e consumador da fé e receber direção de Deus, é assim que funciona, para conduzir as ovelhinhas. Normalmente, há muitas situações quando as pessoas ainda em desenvolvimento espiritual não aceitam muito, né? Acham que é tudo do coração de pastores. Né? Deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa muito bonita. Há situações, tá, meus jovens adolescentes, que a orientação pastoral vem e nós não gostamos. Essas coisas assim. Olha, segunda-feira, 6 horas da manhã na igreja, um exemplo. Aí o que acontece? 6 horas da manhã está muito frio, né? Principalmente aí no Sudeste, está muito frio. O que acontece? Né? Não, essa ordem do pastor não gostei, não. Quanto menos você gostar, mais necessidade você tem que cumprir a orientação do pastor, porque não é carnal, é espiritual. Se não fosse assim, aí naturalmente o pastor seria o primeiro a pagar pelas consequências dos atos, ok? Nunca esqueça isso, tá bom? Então vamos lá. A estrutura do ministério, conforme os jovens perguntaram, ela tem, toda igreja tem frequentadores. Isso aqui, frequentadores. Eu gostaria muito que você visse assim, frequentadores. Os frequentadores são o quê? Frequentadores membros, frequentadores que podem ser da diretoria, frequentadores que podem ser chamados de Deus para o ministério, e o frequentador que tem a ligação especial com Deus, que é o pastor ou a pastora. Amém? Então, o que nós podemos fazer no contexto geral a analisar? Observe que na base que eu vou chamar a figura do triângulo, há um volume maior de pessoas, de vidas. Contexto da igreja, a essência da igreja, vidas. Essas vidas estão num contexto global. Dentro desse contexto, no processo de ser limpo de coração para ver a Deus, aí o funcionamento, a dinâmica é membresia, diretoria, ministério e pastores. Pastoras e pastores. A dinâmica de funcionamento da igreja, ok? Outra coisa, ministério espiritual, diretoria civil. Amém? Ministério eclesiástico e espiritual e diretoria para obrigações civis. Igrejas pagam água, há igrejas que têm funcionários, há igrejas que precisam atas de Assembleia Geral, isso é a função de quê? Da diretoria. Amém? O evangelismo, ministério. A escola dominical, ministério. Culto da doutrina, ministério. Amém? Consagração, ministério. Amém? Pagamento da conta de luz, diretoria. Glória a Deus, amém? E tudo na direção do pastor, que recebe a orientação dos céus. Essa é a igreja. Amém? Então nós temos compromissos. Enquanto membro da igreja, nós temos compromisso. Eu creio que ninguém quer ser membro de igreja e ver sua igreja. Temos compromisso. E sempre visando a receber mais um e mais um. Tá bom? Então, dentro de outro caminho, outra pergunta que nos surgiu: por que doutrina e por quê? Por que doutrina e por que escola bíblica dominical? E tem que ser dominical. Sim. Porque doutrina, bom, olha só, a igreja, como funciona naquela dinâmica que nós já vimos aqui anteriormente, ela é um ambiente estritamente espiritual. Não esqueça disso. É estritamente espiritual. Quando você passou dentro dos portões da igreja, ali você vai se alimentar espiritualmente, o seu testemunho vai servir a outro, do outro vai servir a você, e é um ambiente extremamente espiritual. Não tem esse negócio de passar pelo portão da igreja, ser muito bem recepcionado pelo presbítero, pelo obreiro, pelo diácono, e ali, pois aí você pergunta assim, quanto foi o jogo quanto foi o jogo do Vasco, hein? Alguma coisa assim, entendeu? Eu tô com um negócio ali para resolver, tô querendo vender o meu carro, é para rolo, aí dá no ambiente espiritual, não. Isso aí desagrada o Espírito Santo.
Compreendeu? Então, onde você vai absorver esse tipo de desenvolvimento? Através da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela existe para poder lhe dar um crescimento, um desenvolvimento, amém? Para que você possa ter desenvolvimento de quê? Espiritual, amém? Através da Escola Bíblica Dominical, você vai absorver pregadores que vão à sua igreja, pregações que virão à igreja, e aí você vai ter um entendimento espiritual até por conta do alimento que você está recebendo através do púlpito, principalmente quando se trata de visitantes. Você vai ter discernimento, porque a fé ela vem pelo ouvir. A escola é feita para isso. O Espírito Santo de Deus conclui para isso, né? Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, amém? Então, ela é isso, ela é essência, a escola, ela é essência para você, amém? Para poder você, desenvolver. Aí tem o objetivo principal, sempre da igreja, né? Já que a Helene perguntou sobre a escola. Todos se reúnem, Escola Bíblica Dominical é uma forma de cultuar a Deus, amém? Então, na igreja, você vai o quê? Qual é o principal? Cultuar. É isso, não tem outra forma, nenhum outro objetivo no coração de eu vou cultuar a Deus. Ponto. Aí lá vem você, vai cultuar a Deus. De que maneira? De uma forma efetiva, né, que vai lhe evidenciar, e de uma forma instrutiva. Essa forma instrutiva é o que em igrejas, tá, Eliane? É aquilo que muitos irmãos rejeitam, que é o culto da doutrina. O culto de doutrina é um culto de instrução, ou seja, você vai receber a informação para praticá-la. Vou sentir direção de Deus. Não, ele é normativo da maneira dessa igreja, desse ministério se conduzir. Isso é muito importante, amém? A escola dominical, né, ela é formativa, e o culto de doutrina, ele é instrutivo. Tem que fazer. Aqui o ministério usa terno. O ministério usa terno, paletó, então tem que ser, porque é a doutrina da igreja. Não tem nada a ver não, usos e costumes. Olha só, o pastor recebeu direção de Deus para que as ovelhinhas que ele está conduzindo se tenham esse tipo de comportamento, de conduta. E isso faz parte de um processo. Tá? Então, na escola dominical, você tem a coisa formativa, para que você tenha conhecimento da palavra, viver a palavra. Tá? No culto da doutrina, você tem instruções com base nas palavras que são feitas para você praticar a palavra. Como se portar num culto. Por exemplo, é comum em igreja, na hora de ministração da palavra, tem gente que vai no banheiro, né? Assim que ela falou, tem gente que fica um entra e sai, né? Então tem que ter o quê? Na doutrina, o ministério vai passar normas e condutas que podem acontecer para que isso evite. Agora, isso acontece em muitos lugares, tá? Não acontece só aí em, como é que é? Jesus, amados. Não acontece só em Abreu e Lima, não, tá bom? Aí em Abreu e Lima é assim, então aqui também acontece em muitos, mas numa boa doutrina, boa ovelha. A formação vem na escola dominical. Amém? Mas aí, o que acontece? Você tem escola dominical, a doutrina e um culto que é muito importante estar presente, que é de uma batalha de ponto espiritual que temos que estar presente. É a consagração, o culto de separação, de interação espiritual mesmo, na força da oração. A oração é um instrumento, é um alimento, é a base que está no convívio da igreja, tá, José Carlos? No convívio da igreja. Para que serve a oração? Para uma comunicação com Deus. Então, doutrina, escola dominical, consagração. Tá? Essas bases para poder cultuar a Deus. Então, a igreja, na sua missão, ela é cultuar a Deus através da doutrina, da escola dominical, consagração, tá? E isso faz com que
o mover do Espírito Santo de Deus faça o desenvolvimento de cada irmão, de cada ovelhinha, de cada procedimento, ok? Agora, a saber, tá? Cada ministério tem a sua doutrina recebida por Deus. É necessário que entenda isso. As igrejas, elas não têm comportamentos iguais, até porque seriam sempre mais do mesmo. Mas não, a infinita sabedoria do Espírito Santo de Deus, a multiforme sabedoria do Senhor Jesus, do Espírito Santo, faz com que cada ministério tenha sua conduta específica. E se vocês são recém-convertidos, aí você entenda isso, não é o fato de alguém falar assim, graça e paz, e no outro ministério alguém falar a paz do Senhor, que um está errado, o outro está certo. Não, tudo vem de uma base doutrinária, ok? Usos e costumes é a autoridade pastoral que vai orientar e instruir a igreja, a membresia, através da doutrina, amém? E existem doutrinas básicas da Bíblia, por exemplo, 2 ordenanças do Senhor, que alguém perguntou assim, por que o critério, tanto critério para a Bíblia, da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, a ceia, a participação, o sangue e o corpo de Cristo, é uma ordenança do Senhor Jesus. Está bem claro. Né? Em Corinto, principalmente, que era um pessoal muito vaidoso e contencioso, ele disse, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. E fala de uma maneira muito mais completa quando ele fala, examine-se o homem, o ser, a si mesmo, e para que não beba em condenação. É uma coisa muito séria. Por isso, os critérios. Os critérios são bem orientados pelo pastor na doutrina, para poder ter consciência que não vai assim de toda forma, senão vai prejudicar a si mesmo. Por que batismo? É batizado? Não, então não participa da ceia. É batizado? Sim, vai batizar, então participa da ceia. Batismo é outra ordenança. Batizado, iniciado, né? Morrendo para o mundo, nascer para Deus. Esse é o propósito do batismo. E tudo dentro da nossa caminhada na igreja, né? No nosso conviver. Entenda bem, se vocês ainda não forem hebreu convertidos, tá? A vivência na igreja é um processo, né? Que alguém falou, o que é salvação? Pedro Paulo, Pedro Paulo, o que é salvação? Salvação é a libertação a partir do momento do arrependimento da natureza pecaminosa e a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, através da unção do Espírito Santo que vai habitar em você, através daquilo que você fazia e não fará mais, pela consciência do Espírito Santo a trabalhar em ti, deixando de você de praticar obras carnais, amém? Para frutificar obras espirituais, sempre vivendo para a glória de Deus. Esse é o propósito. Amém? Eu espero que seja muito útil aí para vocês e não deixe de frequentar a sua igreja, se você é membro. Se quiser compartilhar com o seu pastor, com o pessoal do ministério da sua igreja, compartilhe. Edson não é perfeito, não, ao contrário, nós estamos num processo de santificação. Até porque Jesus falou que assim, eu vou te preparar um lugar, Edson. Assim, o Senhor foi me preparar um lugar, então eu tenho que me preparar para quando ele vier buscar o povo que ele deixou e disse, vou te preparar um lugar. Quando ele voltar para nos levar para esse lugar que ele foi preparar, nós estejamos perfeitamente limpos de coração. Por isso que diz assim, estando limpos de coração, seremos bem-aventurados para poder ver a Deus. Você compreendeu? Entendeu? Mas não precisa compreender nem entender. É crer que bem-aventurados os limpos de coração, porque veremos a Deus. Tá bom? Por que diz assim, deixai vir as minhas criancinhas? Por quê? Porque delas é o reino dos céus. E por que as criancinhas? Porque as criancinhas têm exatamente o coração limpo. É muito bom. Então seja muito bem-vindo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Se alimente da palavra. A palavra de Deus
é baseada na fé. A fé ela vem pelo ouvido e ouvir a palavra de Deus. E o fundamento da fé cristã é o amor, ok? Então já sabe, igreja é frequentadores, igreja tem membresia, a igreja envolve ministério e diretoria, sempre na direção do pastor. Observe aqui, por sinal, que o espaço do pastor é um espaço menor dentro do grande triângulo que é o espaço maior. Amém! Aleluia! Todos que são membros são frequentadores. Todos que estão na igreja frequentam. Por isso que é muito importante você não se afastar de frequentar o seu ministério. Se você tem um ministério, você é vinculado a ele, faça o máximo possível para se alimentar de toda a agenda do seu ministério. Normalmente nem dá para ser 100%, mas cumpra a agenda no seu maior esforço possível, porque esforça-te e eu te ajudarei. Assim diz o Senhor. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra, você que está no Face, você que está no YouTube. Glória a Deus por isso.